Olá pessoal, está começando o Literato. Aqui a gente conhece a história de grandes escritores. No programa de hoje, André Cordeiro bateu um papo com a escritora Thaís Lopes. Ela tem 6 livros publicados e uma carreira acadêmica de 15 anos. É uma alegria fazer parte desse programa e poder de algum modo falar sobre a minha trajetória. E no quadro Eu Sou, a gente vai conhecer um pouco da história do escritor Breno Leite. Ele começou no universo da escrita quando tinha apenas 14 anos. Eu não sou professor, não sou historiador, não sou jornalista, não sou advogado. Eu sou só escritor. Estou aqui com meu livro, então eu sou forasteiro. Tem ainda os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e Tá na Lista. Você é o nosso convidado. O Literato tá no ar. A gente já começa com a entrevista com o autor. O repórter André Cordeiro conversou com a professora e escritora Thaís Lopes. Estamos aqui hoje no quadro Entrevista com o Autor. Hoje é com a autora, certo? Thaís Lopes. E eu queria lhe agradecer seu tempo. Quero agradecer pela oportunidade e dizer que é uma alegria fazer parte desse programa e poder de algum modo falar sobre a minha trajetória, influenciando também outras trajetórias. Então, como é que começa? Começa na universidade, sua trajetória de escrita ou é... Esse escrever, para mim, é um encontro com o eu mais genuíno, vamos dizer assim, porque quando eu não consigo expressar, né, verbalmente aquilo que eu pretendo, eu consigo me encontrar melhor sobre essa expressão quando escrevo. Então isso se dá lá desde a adolescência ou mesmo na infância, quando em diários, né, eu tinha essa necessidade de compreender o que eu estava sentindo e escrevia. Como é que surgem as primeiras escritas publicadas? Surgem a partir da realidade acadêmica, né? Antes disso eu tenho publicação de poesia, mas não um livro somente meu. Tenho participações em coletâneas, né, de poesia. E aí, as primeiras pesquisas eu acabei publicando, né? Então, pesquisa do mestrado, a pesquisa do doutorado, que foi uma pesquisa de campo na Flórida Central, em que a gente tem um primeiro perfil migratório brasileiro registrado, como também o papel socio-religioso das igrejas brasileiras. Que resulta aqui, né? Exatamente. É um registro inédito. É a primeira pesquisa considerando o perfil migratório nesse campo, né, da Flórida Central, e também o primeiro registro sobre a história das igrejas brasileiras, o papel lá na Flórida Central, né? E interessante que surge a partir da pesquisa de campo na Flórida Central a minha primeira biografia, que aí digamos que é um encontro com aquela realidade primeira, né, da infância, na adolescência, sobre o escrever livremente. E surge com a biografia sobre Gabriela, porque enquanto eu estava realizando a pesquisa de doutorado, eu ouvia, né, as histórias de vida dos participantes dessa pesquisa. Daí surge a primeira biografia, que é a da Gabriela, que foi uma entrevistada. Que mora lá. Que veio de lá. Através do seu trabalho enquanto professora na UFPB, surgiu esse novo lançamento agora em agosto, né? Esse livro assim, é bem representativo para mim, como também para o curso de Ciência das Religiões, porque há um ano a gente iniciou um projeto sobre qual é a atividade profissional de um bacharel em Ciência das Religiões. Quando a disciplina surgiu no Brasil, né, da Ciência das Religiões ou Ciência da Religião no Brasil, surgiu também o interesse de entender qual é a atuação profissional desse profissional, né? E a gente conseguiu responder com a licenciatura, indicando o ensino religioso, né? E em relação ao bacharelado, a gente continuou com esse questionamento, qual seria a atuação profissional. E aí, o nosso curso de Ciência das Religiões na UFPB teve como objetivo, nesse último ano, responder essa pergunta, qual seria essa atuação? Isso ocorre a partir dos estágios supervisionados, que passaram a ser práticos. Um dos projetos que eles desenvolveram, já aprovado recentemente, é o projeto do Turismo das Religiões, que é o primeiro roteiro, o primeiro turismo das religiões do Brasil.
né? Então, é um projeto pioneiro, né? Um projeto que vem sendo desenvolvido pelo bacharel em Ciência das Religiões, e essa é a nossa contribuição também à sociedade, né? Para pensar a diversidade religiosa, considerando o respeito para essa diversidade, né? Também tem um projeto que já foi recentemente aprovado, que é o das rotas da diversidade religiosa, né? Essas rotas da diversidade religiosa, a gente teve essa primeira rota aprovada recentemente, né, no município de João Pessoa. Temos um roteiro que é um roteiro inédito, o primeiro roteiro do turismo das religiões no Brasil, e que é de fato resultado desse trabalho do estágio supervisionado do bacharel. Eu queria agora voltar um pouquinho para a literatura, né? E saber como é que na sua área, na área de pesquisa e de desenvolvimento, como é que ela cumpre a função social. Por exemplo, no trabalho da Gabriela, a gente tem o tema sobre a sexualidade, sobre o alcoolismo, né, e temas ligados ao ambiente familiar, né? Então, essa linguagem, né, referida na literatura a partir da biografia nos ajuda a encontrar na sociedade um modelo que muitas vezes é um modelo vivido pelas pessoas, às vezes nem é compreendido e nem é visto, né? Então, a partir da biografia, com essa leitura mais dinâmica, com essa leitura mais em que a gente consegue uma fluidez, né, e alcance melhor do outro, a gente consegue trabalhar esses temas que são necessários na sociedade e consegue pensar e refletir sobre essa dinâmica de tantas violências, né? Como é que você enxerga, né, as consequências de trabalhar isso no Brasil? Então, quando eu iniciei o projeto dos estágios supervisionados, levando o bacharel, né, à sociedade, às empresas, às organizações, eu falei exatamente isso para eles. Eu disse, olha, hoje é difícil conseguir se enxergar nesse projeto, conseguir compreender qual é a atuação. Mas daqui a alguns anos nós vamos entender. Então, a gente pensa que esse trabalho iniciado neste momento vai, né, em um futuro não tão distante, levar à sociedade também alguns atos que são educativos, né? Algumas pessoas, alguns turistas realizaram a rota e terão a primeira possibilidade de experiência em uma outra religiosidade, né? Então, essa aproximação com esse outro nos ajuda a entender que há um outro, né? É isso. Eu quero agradecer e vou deixar a câmera aberta para você fazer o convite para o pessoal conhecer Sim. suas obras e a mais recente, né? Sim, deixo o convite para que você conheça, né, os meus trabalhos, conheça em especial esse último trabalho. É um trabalho que a gente leva em consideração a realidade do cientista da religião no Brasil, os alcances, os avanços, e pensamos também sobre essa diversidade religiosa, levando em consideração primeiro o respeito, né? O respeito e movimentando então esse alcance sobre esse amor, né? Levando em consideração também a realidade das religiões e os princípios das religiões, né? Literato, volta com Lili. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, Thaís. Agora vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Já voltamos e agora é hora do quadro É Pra Ler. Olá pessoal, eu sou o Daniel Dantas da Livraria do Luiz e a minha dica de leitura hoje é sobre o Cangaço, para quem gosta dessa linha, um clássico que é Lampião Documentário, um livro que foi feito na época que Lampião ainda era vivo, é um grande clássico. E o outro é sobre amantes guerreiras, sobre as mulheres dentro do cangaço. É isso pessoal e até a próxima. Adorei as dicas! Vamos agora para o quadro Eu Sou. Breno Leite é um criador. Chegou na infância, chegou um incentivo assim dos meus pais, principalmente minha mãe. Ela comprava os paradidáticos da escola, comprava livros de leitura, até Branca de Neve Sete Anões, todos esses contos. E eu sempre lia muito rápido, lia os livros da escola, os didáticos, os paradidáticos.
e a criança sempre querendo criar, sempre querendo exprimir suas emoções. Aí eu comecei a escrever, assim, brincadeira de faz de conta, escreve um faz de conta, joga um joguinho no computador e você cria o roteiro pro joguinho, né? Minha vida foi assim. Eu criei um canal que se passava no meu condomínio e todos os meus coleguinhas do condomínio eram personagens desse canal. Eu escrevi no Orkut, e então depois eu criei um blog para colocar essas histórias. Nesse blog eu coloquei Chuva de Vento, que veio de uma situação inusitada assim, na minha vida. Eu estava viajando, eu tinha 14 anos, eu estava numa fase muito depressiva, precisando colocar a tristeza para fora, e no meio dessa viagem ocorreu uma chuva de vento muito forte que me fez refletir muito naquela situação, naquela viagem, e daí, do título, eu tirei a história. Peguei uma referência daqui, uma coisinha daqui da minha vida, coloquei no meu blog, enterrei no meu blog, anos depois desenterrei e o resultado está aqui. Além de ter começado no blog, que é um terreno muito mais livre, um terreno muito mais rápido, quase que instantâneo, eu ainda considerei, será que eu publico como e-book, será que eu faço... Mas assim, a paixão pelo físico, a paixão pelo folhear, assim, foi mais forte, assim. Então, eu tenho essa meta. Nem que eu publique só um, eu preciso publicar ele físico. E assim, eu acho que ainda existe muita gente que se interessa pelo físico, sabe? Assim, a paixão por se reunir, debater um livro no clube de leitura, seja um debate virtual, um debate presencial, assim. O folhear mesmo, assim, o cheiro do livro, o cheiro do livro novo, assim. Tá em casa, embaixo de uma luz amarela confortável, lendo sobre o seu livro, É uma paixão que, por mais que esteja morrendo, não vai embora tão cedo. A minha maior referência literária me decepcionou muito. Eu vou nem citar o nome dela. Mas aí, então, eu vou citar Monteiro Lobato, vou citar Machado de Assis e vou citar Saramago. Ensaio sobre a cegueira. Eu gosto muito de Dom Casmurro. Eu não citei Casa de Pensão, que é a Luísa Azevedo. Esse é um livro que mudou muito assim a minha maneira de escrever. É um livro muito moderno para quando ele foi escrito, então eu achei sensacional. Eu voltei a ler muito recentemente, eu voltei a ler um pouco depois de eu ter publicado meu livro. Publiquei meu livro em fevereiro do ano passado. Eu tinha percebido, nossa, eu passei anos sem ler nada, eu lancei um livro, mas eu não sei nada que está acontecendo. E aí peguei, dei referências, falem assim, de alguém que eu possa ler. Eu peguei algumas obras aqui e ali, e o que eu tenho lido hoje em dia eu tenho gostado muito. São obras que parecem com a minha no sentido assim, de naturalidade. Não tem, alguns autores não têm tanta formalidade, assim. Tem histórias que a gente acharia mirabolantes há uns anos atrás, que hoje estão sendo publicadas e você tem aquele impacto muito grande assim, rapaz, publicaram isso aqui mesmo. Isso, não é uma coisa dentro da caixinha. Conheci esse termo com um amigo meu chamado Marcos, que ele produz um podcast chamado A Breve História. Ele queria que eu me descrevesse, aí eu falei, olha, eu não sou do meio, então eu sou um forasteiro, eu estou aqui voltando pro meio, depois de anos sem ler, 7, 8 anos sem ler, tentando redescobrir o meio literário. Então, eu não sou professor, não sou historiador, não sou jornalista, não sou advogado, eu sou só escritor, tô aqui com meu livro, então eu sou forasteiro. Vamos lá, quem leu esse daqui pode esperar esse daqui um pouquinho mais intenso. Assim, os conflitos aqui, eu costumo falar que estavam, entre aspas,
prontos para ser resolvidos. Assim, eles só precisavam de um empurrãozinho. Lá os conflitos são um pouquinho mais enlinhados assim ainda. Então vai ter um pouquinho mais de confusão. Eu vou ler um trecho do meu livro. É um trecho que fala sobre como você se porta, como você é julgado pelo que se porta e por mais que você finja que não se importa com isso. Assim. A sua avó fala muito de você, ela critica a sua aparência, critica seus dreads. Isso é uma crítica inclusive para mim, porque quando ela fala isso, ela está se direcionando à minha criação de você. Eu não ligo, mãe, disse Amélia rápida. Liga sim, meu amor. A gente sempre liga, retrucou Judito com uma piscadela. Nenhuma pessoa, de bebê, criança a velho, gosta de parecer ridículo. Todo mundo liga sim, e todo mundo se fere, mesmo preferindo mentir para si mesmo. Muito legal a sua história, Breno. Parabéns! Agora mais uma pausa. Na volta tem muito mais para você. Voltamos e já vamos direto para o Café com Poesia. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. Cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, todas as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Eu sou Júlia Vitória, de Almeida Gabriel. Meu nome artístico é Júlia Almeida, porque eu gostava muito do Almeida e do Vitória, mas eu escolhi o Almeida. Eu sou uma mulher forte, guerreira. Eu gosto de correr atrás das coisas que eu quero. Eu adoro as coisas, eu adoro viver. Eu sou um exemplo de mulher para minha mãe, para os meus irmãos, para minha avó e tudo mais. Depois que eu encontrei a poesia, eu vi que eu era o orgulho deles. Eu sempre falo que para minha mãe, para ela confiar em mim, até porque eu vou dar um futuro bom para ela. Coisa que ela não teve. Eu quero dar um futuro bom para ela. E a poesia e o teatro me transformaram. Quando eu estava passando pelos meus momentos difíceis, eles estiveram lá. De fato, eu não sei, mas eu acho que ela me toca com amor, como outras pessoas falam aqui. Só que tem um pouco de tristeza, mas o amor é o que me toca mesmo. Eu adoro a poesia. Tenho muitos sonhos para realizar. Eu já realizei 2, né? Mas eu quero realizar os outros. Ser aquela pessoa que eu quero ser. Não me esconder mais. Não me esconder nas sombras. Eu quero ser quem eu sou. Mas eu não posso. Na verdade, eu queria mandar pra todo mundo, né? Como outra pessoa disse aqui, mas eu pretendo dizer pra todo mundo isso também. Eu amo muito vocês. O recado que eu tenho pra me dar no futuro: viva. Não deixe ninguém atrapalhar seus sonhos. Não deixe ninguém te botar pra baixo. Isso vai fazer muita tristeza pra você. Mais uma pausa. Na volta tem muito mais para você.
Agora ela chega com o quadro Tá na Lista. Tô falando dela, Sayaka Shoji. Oi, Sayaka! Oi, Lili! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. Então já vamos conferir as sugestões de leitura de hoje. Deixa eu chamar a Beatriz Alcântara, que é jornalista, faz parte do projeto do Oi Clubinho e também é uma leitora ávida, assim como a gente. E ela já chegou aqui com uma dica de leitura super interessante. Olha só. Oi, gente, meu nome é Beatriz de Alcântara, mas você pode me chamar de Bea. Eu sou jornalista e também produzo conteúdo de cultura pop no @oiclubinho e tô aqui pra falar sobre o livro que eu tô lendo, que assim, espero que conquiste o coração de vocês, assim como tá conquistando o meu. Ele se chama Prazos de Validade, da Rebecca Searle, e a gente acompanha a Daphne, que tem uma característica peculiar. Quando ela começa a se envolver com rapazes, ou quando ela conhece rapazes, enfim, ela recebe um bilhetinho que tem o nome da pessoa e embaixo o prazo de validade do tempo dessa relação. Até que um belo dia, ela recebe um papel que tem apenas um nome. Isso significa que ela achou o amor da vida dela? Não sei, tô caminhando pra descobrir e quero que todo mundo venha nessa leitura pra descobrir junto comigo. É isso aí, tchau! E aí, gostaram da dica? É claro que eu não vou deixar de dar a minha dica de hoje também, que é o livro A Trança, da escritora francesa Letícia Colombani, lançado em 2021. E assim como o nome, a trança entrelaça a história de 3 mulheres. Smita, na Índia, uma Dalit que sonha com um futuro melhor para sua filha. A Julia, na Itália, que com apenas 20 anos é obrigada a assumir o negócio da família. E a Sarah, no Canadá, uma advogada super renomada, mas que vê sua carreira ameaçada após uma descoberta aterradora. Smita, Julia e Sarah são 3 mulheres lutando pela vida, cada uma em seu contexto. 3 mulheres lidando com as próprias questões e desafios dentro de seus universos e suas culturas. E essa jornada de cada uma traz vários pontos em comum. A resistência a um sistema injusto, a esperança de um amanhã melhor, a raiva contra as adversidades impostas por uma tradição desigual, como o fato de serem mulheres numa sociedade que não foi feita para nós e que ignora as demandas femininas. Cada uma, à sua maneira, encontrou formas de lutar contra esse sistema na esperança de encontrar o seu lugar no mundo. E se você parar para pensar, não é basicamente o que a gente faz todos os dias? Pois é, essa luta interna das personagens faz com que seja muito fácil se identificar com elas, de querer abraçá-las e de caminhar ao lado delas, sabe? E a autora aqui soube entrelaçar lindamente as vidas dessas mulheres de maneira muito hábil, se valendo das injustiças, da misoginia, do desrespeito, mas também dessa esperança que elas têm, sabe? Da resiliência e dessa vontade de lutar pelo que é melhor para elas. Enfim, é uma leitura linda que vale muito a pena cada página. É isso, Lili. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas você sabe que a gente se encontra no próximo Literato, né? Beijo, tchau! Obrigada, Sayaka! Adorei as dicas. O Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje é só acessar o canal no YouTube TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem!